Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo ao resumão da lição Jovem Mensagens e a lição de número 9, a cidade da confusão, Babilônia, né? Já venho pedir perdão porque não deu para gravar vídeo segunda e terça, porque simplesmente tá tudo muito rápido, muito corrido, muitas atividades a fazer e eu não estava conseguindo tirar um momento para gravar, nem pela manhã cedo, quando eu estava levantando para fazer meu devocional, porque eu tinha que sair mais cedo, e nem à noite, porque eu estava terminando as minhas atividades muito tarde, tá? E aí não estava dando para gravar, mas eu trouxe o resumão aqui para vocês hoje, que inclusive eu não tenho espaço na memória do celular para gravar mais do que 28 minutos, então o vídeo de hoje não vai ficar tão grande assim, né? Então é isso aí. Vamos lá. Cidade da Confusão. Eu gravei o vídeo domingo, então falei bastante pra vocês sobre as duas mulheres, né? As imagens que vem à nossa mente quando a gente lê o Apocalipse, aquilo que a gente tenta imaginar. Lembrando que o texto base da semana é Apocalipse 17, que traz a descrição da grande meretriz. Eu falei sobre isso no vídeo de domingo, deixei o link ainda do Centro de Pesquisas White para vocês entenderem mais sobre a descrição dessa mulher, então não vou me deter muito sobre as características dela, porque a gente já trabalhou isso. Você assiste o vídeo de domingo para você ter aí mais detalhes, caso você queira, tá? O que a gente tem que deixar muito claro aqui, para resumir a parte de domingo na lição, é que uma tem o símbolo de igreja pura, igreja que segue a palavra de Deus, e a outra mulher, a grande meretriz, é o símbolo, né? A Babilônia, a mãe das meretrizes, a prostituta, é essa mulher que misturou a verdade com a mentira, e aí por isso a cidade chamada Confusão. Você estudou a lição durante essa semana, você viu o porquê que Babilônia é confusão. Então a gente tem esses dois símbolos, uma mulher pura e uma mulher prostituta, uma mulher que segue os princípios da palavra de Deus e uma mulher que segue doutrinas que misturou a verdade com a mentira, e por isso diz que ela embriaga os reis da terra. Por isso que essa mulher, ela tá com a taça cheia de abominações. A gente viu isso, né? A taça dela, o cálice dela é de ouro, aparentando uma pureza, mas é só de aparência, porque a gente viu que na Bíblia o ouro simboliza a pureza, simboliza o amor e a fé, mas essa taça dela de ouro está cheia, o cálice está cheio das abominações. E aí, o conteúdo do cálice retira a salvação, porque diz que Apocalipse 21, 27 vai dizer que aquele que recebe esse cálice das abominações não vai ter o livro inscrito no livro da vida. Não vai ter o livro, não vai ter o nome inscrito no livro da vida. Ou seja, quem bebe, quem se embriaga com o vinho de Babilônia dessa mulher prostituta, perde a oportunidade de salvação, certo? Isso aí a gente deixou muito claro. A gente viu também que escarlata é a cor que simboliza o pecado, a cor que simboliza Satanás, enquanto a outra mulher está vestida de sol, que é a justiça de Cristo, tá? A mulher, a grande meretriz de Apocalipse 17, ela prostituiu a verdade, ela adulterou os princípios da palavra de Deus, e a gente viu aí imortalidade da alma, tormento eterno, confissão de pecados a um ser humano, ao sacerdote, a santidade do domingo, entre outras características, tá? Aí a gente vem aqui para a parte de segunda-feira, e na parte de segunda-feira vai deixar mais claro ainda essa questão do simbolismo, do puro suco da uva, representando o sangue de Jesus, e o vinho de Babilônia, tá? Eu quero lembrar a vocês que quando a gente está falando de Babilônia, a gente está se referindo, no Apocalipse, a gente está se referindo à Babilônia espiritual. Porque quando João escreveu o Apocalipse, lá no início, ou no final do primeiro século, ele escreveu o livro do Apocalipse, Babilônia como cidade, como império, já tinha caído, tá? Babilônia caiu em 539 a.C. Então, quando João escreve aqui, a cidade de Babilônia não era mais nada, era só um monte de poeira, ruínas, tá? São ruínas que existem lá. Então, a cidade de Babilônia, a gente utiliza esse termo Babilônia porque o que aconteceu naquela época vai acontecer novamente, e da mesma forma que foi com a Babilônia, quando ela existia como império, vai acontecer agora, só que com a Babilônia espiritual, certo? Então, nessas profecias do Apocalipse, essa Babilônia espiritual vai representar esse falso sistema religioso que tem características semelhantes com a Babilônia daquele tempo. A depravação moral que existia no tempo da Babilônia como império vai acontecer novamente agora no final dos tempos, tá? E os mesmos princípios que guiaram a Babilônia lá no tempo de Nabucodonosor, lá naquele tempo de Daniel, quando você vai observar, e a gente vai entender que Babilônia não é nem só naquele tempo, Babilônia tem uma raiz lá no Gênesis.
os mesmos princípios de depravação moral, de autossuficiência, de independência de Deus, de desejo de poder, de orgulho, de vaidade, todos esses princípios que guiaram a Babilônia no tempo passado vão ser os princípios que estarão por trás da Babilônia espiritual, a Babilônia moderna. Na verdade, esses princípios já estão por trás dela, mas esses princípios vão ficar mais claros e evidentes ainda no final dos tempos, quando a depravação piorar. A gente acha que não dá para piorar, mas dá, quando tudo piorar, tá bom? E então aqui, ó, no Apocalipse, a embriaguez é sempre descrita de uma forma negativa. Você nunca vai ver. Eu acho que, gente, é um senso comum. Embriaguez não é algo positivo, e não é só na Bíblia. Se você tem um parente, por exemplo, que sofre com o vício em álcool, a embriaguez, gente, é uma coisa terrível e ela traz diversas consequências. Então, a embriaguez é algo negativo e essa prostituição é o símbolo dos falsos ensinamentos e as falsas doutrinas que essa Babilônia espiritual, que essa religião, que é baseada nas tradições humanas, nos dogmas humanos, no poder humano, como alguém que se coloca no lugar de Deus, como representante do próprio Deus. Essa Babilônia é esse símbolo, essa prostituição dessa mulher de Apocalipse 17 é esse símbolo desses falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, as práticas imorais, tá? E corrompidas. O simbolismo do puro suco da uva no Novo Testamento representa o sangue de Jesus e a lição vai trazer aqui pra gente que quando esse suco puro é distorcido, quando a aliança do sangue de Jesus, quando o evangelho eterno que fala de Jesus como nosso Salvador, como nosso mediador, aquele que santificou o sábado, aquele que criou o sábado para nós, aquele que morreu e ressuscitou e deixou muito claro que a gente morre e volta ao pó e o Espírito volta para Deus, mas que a gente vai poder ressuscitar quando ele voltar. Esse Jesus que ensinou todas essas coisas, esse suco puro simboliza o sangue dele. Aí vem a Babilônia, vem essa mulher embriagada e distorce todos esses ensinamentos da palavra. Aí não, Jesus criou o sábado e santificou o sábado. Não, mas agora é o domingo. Jesus diz que todo aquele que morre, o corpo, né, o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus. Aí vem a Babilônia e diz, não, a alma é imortal, a alma não morre. Você tem aí um negócio que fica vagando. Então, diversas orientações que a palavra de Deus dá, os mandamentos de Deus, não é nem orientações, os mandamentos que Deus deu são distorcidos por essa religião baseada nos princípios humanos, desprezam a palavra de Deus, desprezam a lei de Deus e impõem as suas próprias leis, tá? Então, esse vinho da Babilônia, que essa mulher embriaga todos os reis da terra, e a gente viu que quando a Bíblia vai falar sobre essa questão de se embriagar com os reis da terra, é essa influência, essa união do poder religioso com o poder do Estado, quando igreja e Estado se misturam, não dá nada que presta, né? A gente viu aí essa questão da influência, porque a Babilônia, ela é aquela religião que tem alcance mundial. Então, ela embriagou todos os reis da terra com o cálice das suas abominações. Ou seja, a nível mundial, existem muitas igrejas e muitas denominações religiosas que estão embriagadas com o vinho de Babilônia, que são as falsas doutrinas, os ensinamentos contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é assim, aí vem um ser humano e diz, não, é assim, é desse jeito que eu quero. Então, a Babilônia, ela se apoia nos reis da terra, ela se apoia no poder humano, na sabedoria humana, que não é nada comparado à sabedoria de Deus, tá? Aí a gente vem aqui para a parte de terça-feira, de forma mais clara, quem é a Babilônia. E aí, por que eu disse para vocês que quando a gente fala de Babilônia, não é simplesmente se tratando aqui do período do Império, naquela época que a gente vê descrita no livro de Daniel. É porque a origem da Babilônia está no Gênesis, capítulo 11. Eu tô, gente, com a Bíblia aqui, tá? É porque eu tô segurando a lição, mas a Bíblia tá aqui, o grande conflito tá aqui, que eu vou trazer também um complemento. Então, pra gente entender a natureza da Babilônia espiritual, que vai dominar nos últimos tempos, a gente precisa entender de onde ela veio. E aí você vai lá para o Gênesis, capítulo 11, e você vai perceber lá a Torre de Babel, até no Gênesis 10, já vai trazer quem foi Nimrod, que começou a ser poderoso na terra e se levantou em rebeldia contra Deus. E Nimrod aqui é um símbolo de Satanás, e foi ele que edificou, né, que deu a ordem para edificar a Torre de Babel. Aqui, Babilônia vai aparecer aqui, ó, a planície da terra de Sinar. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 10. O capítulo 10 disse assim, ó, capítulo 10, versículo
8, 9 e 10. Vai falar que Nimrod começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Então ali foi o princípio do reinado de Nimrod, e ele se levantou em rebeldia contra Deus, e a Torre de Babel foi um sistema oposto ao que Deus havia dito que era para a nação ali, depois a nação pós-diluviana seguir, né? Você percebe que a construção da Torre de Babel foi um desafio direto a Deus, porque a construção da Torre de Babel foi, olha, se Deus perceber que as coisas estão ficando ruins e ele quiser destruir tudo de novo com o dilúvio, a gente vai construir uma torre tão alta e a gente vai habitar nessa torre que ela vai chegar até o céu. Então, nada vai nos atingir. A autossuficiência, o orgulho, a vaidade. Só que o próprio Deus já tinha declarado a Noé e a sua família, e isso foi passado de geração em geração, que ele jamais destruiria a terra novamente com o dilúvio. E por isso, ele colocou o símbolo do arco-íris no céu. Que todas as vezes que chovia e o arco-íris aparecia, era a lembrança, o povo relembrava a promessa que Deus fez a Noé, de que jamais ele destruiria a terra novamente com água. Então o arco-íris era esse símbolo. Então não havia necessidade de o povo de Nimrod e de todos os seus descendentes ali quererem construir uma torre para subir o mais alto do céu, porque quando Deus mandasse o dilúvio de novo, eles estariam lá no alto da torre. Deus não ia mandar o dilúvio de novo, então não era necessária a construção da Torre de Babel. Mas essa construção foi feita em oposição direta à palavra de Deus. Então aí você vê, o início de Babilônia foi ali. Então, o início foi rebeldia, vaidade, orgulho, prepotência, presunção, autossuficiência. Então, aí você consegue perceber, a raiz de Babilônia está lá no Gênesis, em Babel. Aí você percebe quais são todos os princípios que nortearam o Império da Babilônia e quais são os princípios que vão nortear essa Babilônia moderna, a Babilônia espiritual, que vai dominar no fim dos tempos, tá? E na essência, a Babilônia espiritual vai ser, essa religião é a religião que baseada em doutrinas humanas, o ensino é humano, apoiada nas ideias, nas ideologias humanas, nas tradições humanas, é uma forma de religião criada pelo ser humano, por líderes religiosos que estão em oposição direta à vontade de Deus. E aí eu venho trazer para vocês aqui uma citação que está na lição de quinta-feira, mas que tem tudo a ver aqui com essa parte de terça. É uma citação que está aqui na encíclica de 20 de junho de 1894, escrita pelo Papa Leão XIII. Nós, os papas, ocupamos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E depois tem uma outra citação aqui do Dicionário Eclesiástico Ferraris, que acrescenta: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. Tá bem claro aqui, eu não preciso dizer mais nada para você. Então, quando eu digo aqui, quando a lição vai trazer religião baseada em ensinos humanos, estabelecida em ideias humanas, apoiada por tradições humanas, construída por líderes religiosos humanos, você já viu aqui que religião é essa. Então, assim, é uma oposição direta, por quê? Porque esta religião, ela impõe as coisas. E a igreja que foi edificada por Jesus, a igreja é baseada no amor, não na violência. Qual foi a igreja? Aqui na lição de sexta. Muito claro. Não é possível falar de nenhuma outra potência com tanta exatidão para declarar que está embriagada com o sangue dos santos, como aquela igreja que tão cruelmente perseguiu os seguidores de Cristo. De quem que a gente está falando? De Roma, certo? E quando a gente vai falar aqui de Roma, a gente precisa deixar claro que essa mensagem, né, de Apocalipse 14, que vai denunciar a Babilônia, que vai mostrar a queda de Babilônia, são todas as religiões, as organizações religiosas que seguem Roma. A aplicação aqui não é especificamente apenas a Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma já decaiu há muitos anos. Essas especificações, essa mensagem de advertência de Apocalipse 14, são todas as igrejas que estão na mesma condição. Todas as igrejas que seguem o vinho, que se embriagaram com o vinho de Babilônia, que seguem as doutrinas de Roma, certo? Igrejas ditas protestantes, igrejas ditas cristãs, mas que não estão baseadas nos ensinamentos dos apóstolos. A igreja cristã apostólica, ou seja, que surgiu ali no tempo dos apóstolos, a igreja primitiva, ela não era apoiada em nenhuma ideia dos apóstolos, ela era apoiada apenas
nos princípios da palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Apenas, apenas, apenas. Porque os apóstolos foram aqueles que, os discípulos e os apóstolos foram aqueles que viveram com Jesus e aprenderam dele todos os princípios para a edificação da igreja. Então Pedro aprendeu com Jesus. Pedro seguia a palavra de Jesus. Pedro não seguia suas próprias ideias, suas próprias opiniões. Então ali no início da igreja primitiva, Pedro e outros apóstolos, eles não colocavam com imposição nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de ensinamento contrário àquilo que eles aprenderam com Jesus. Contrário ao que o próprio Jesus ensinou. Eram os ensinamentos de Jesus, baseados no amor, que eram os princípios da igreja apostólica, a igreja primitiva. Mas depois tudo foi se misturando, e aí os dogmas humanos foram entrando na igreja, e aí a verdade foi misturada com a mentira, e aí virou essa confusão que é hoje. Verdadeiramente confusão, né? Babilônia espiritual. Então a gente percebe aqui dois sistemas opostos. Um que vai dizer que a salvação é pela graça, Bíblia. A Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça. As igrejas que seguem a palavra de Deus sabem, entendem e pregam que a salvação é unicamente pela graça, não pelas obras. Salvação é pela graça, pelo sangue de Jesus. Através da fé nós cremos no sangue de Jesus, a graça dele nos alcança. Mas outra, né, a outra religião, ela vai dizer que a salvação é pelas obras. E aí você tem que fazer penitência, você tem que pagar promessa, você tem que, né? Ou quando a gente não está falando especificamente na igreja de Roma, a gente está falando das outras igrejas protestantes, é que não, que você tem que fazer isso para ser salvo, porque se você só vai ser salvo se você fizer isso. Não, é mentira. E essas igrejas ditas cristãs, ditas protestantes, ditas que seguem a palavra de Deus, elas estão embriagadas com o vinho de Babilônia, pregando a salvação pelas obras. Entende? Tem alguns anos aí que eu era mais nova, ouvi um burburinho que se formou quando determinada igreja chamada cristã disse que, o líder religioso disse que estava vendendo terrenos do céu. E as pessoas elas tinham que levar o dinheiro para a igreja e ele fazia tipo uma escritura, gente, de casa. Aí chega a ser ridículo isso. Tipo uma escritura. Fazia ali, colocava a assinatura dele, a pessoa assinava, fazia o pagamento e agora você comprou um terreno no céu, então você está salvo, seu terreno no céu está garantido. Isso é vinho de Babilônia, gente. Isso é vinho de Babilônia. E outras coisas piores que acontecem hoje na atualidade. Então, uns confiam em Jesus, o remanescente, fiel, confia em Jesus, outros confiam em líderes, depositam a sua confiança, depositam a sua salvação na mão de líderes religiosos que dizem que estão ocupando na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Mas são dois sistemas opostos. Um prega a verdade, outro prega a confusão, a mentira, a idolatria, embebedados com o vinho de Babilônia. E quando eu falo de idolatria, eu não estou falando apenas de imagens, porque as igrejas cristãs não têm imagem lá dentro, mas elas idolatram de outras formas, tá? Aí eu venho aqui para a parte de quarta-feira, no momento hipertexto. Olha como ficou a minha rede semântica. Não tinha mais espaço aqui para colocar nem seta, nem palavras, tá? Então eu vou dizer aqui pra vocês rapidamente as palavras que eu usei pra gente partir logo pro final desse vídeo, quinta e sexta-feira, que eu ainda tenho aqui uma citação do Grande Conflito pra ler pra vocês. Então vamos lá. A palavra principal aqui é confusão, certo? E na minha rede semântica o que eu coloquei? Mistura, vinho, persuasão, imposição, independência de Deus, adulteração, contrariedade, propósito, pureza, juízo, adoração a quem? Orgulho, Babilônia moderna, poder, influência, tradições, semelhanças, irreverência, fidelidade e a palavra para mim principal, sutileza. Porque Babilônia, ela não impõe apresentando que ela é a mentira. Ela, de forma muito sutil, ela te confunde e aí quando você está confuso, ela impõe e você aceita. E é assim que vai acontecer nos últimos tempos. A imposição acontecerá depois que todos estiverem confundidos, todos aqueles que vão aceitar, que a gente sabe que o remanescente vai permanecer fiel. A característica do remanescente, Apocalipse 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Apocalipse 14 vai reforçar isso, tá? Apocalipse 12 vai dizer, Apocalipse 14 vai reforçar. Então, quando eu falo todos, são todos aqueles que se embriagaram com o vinho de Babilônia, tá? Então, sutileza. É assim que Satanás engana você, jovem cristão. Na sutileza. Aos poucos ele vai colocando as coisas na sua mente, porque você deixa elas entrarem através do que você vê, do que você ouve, do que você fala, do que você lê, do que você escuta, do que você come, da forma como você se veste, daquilo que você contempla. Aí com a sutileza,
Satanás vai entrando, vai entrando. Ao invés de você deixar a brecha fechada, você abre a brecha, e depois essa brecha se torna um buraco enorme e Satanás vai entrando na tua vida livremente. É com a sutileza. Ele não se apresenta grotesco como ele é, horrível. Aquela imagem que se criou, que essa mesma religião criou essa imagem de Satanás como aquele dragão vermelho. A Bíblia diz que ele é o dragão, certo? Mas Satanás é um anjo, não esqueça, anjo de luz caído. E aquela imagem vermelha com chifres, com tridente, com rabo. Não é dessa forma que ele se apresenta, não. Ele se apresenta de uma forma sutil, de terno e gravata, de paletó. No púlpito, Satanás se apresenta, usando a vida daqueles que dizem que são líderes cristãos, tá? Então, a sutileza aqui na minha rede semântica foi a palavra que para mim faz eu me lembrar de todas as outras. Sutileza me leva a todas essas outras palavras, porque a Babilônia confunde de forma sutil, tá? Então, atenção, jovem cristão. Vamos finalizar aqui com a parte de quinta-feira? A parte de quinta-feira fala do chamado ao compromisso. E o chamado ao compromisso, a gente precisa entender que Cristo é o fundamento sólido sobre o qual a igreja está edificada. Quando Jesus diz para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando dele mesmo. A rocha, a pedra fundamental da igreja é Cristo Jesus, não é nenhum homem, não é nenhum líder religioso. A igreja está baseada nos ensinos da palavra e ela é guiada pelo Espírito Santo. Já a Babilônia é guiada por ensinos e tradições. E todas as igrejas e todas as denominações, qualquer líder religioso que coloca a tradição humana e opinião no lugar da palavra de Deus, está seguindo a ideologia de Babilônia, tá? Então a gente precisa deixar de forma muito clara isso aqui. O nosso fundamento é a palavra de Deus. E é a Bíblia que vai evitar que a gente prove do vinho de Babilônia e se embriague com esse vinho. Tá bom? Vamos lá, então, para a parte de sexta-feira. Uma coisa que eu quero destacar aqui. Lá em Daniel 3, a gente vai ver a história de 3 jovens hebreus que receberam a ordem, a imposição de adorar uma imagem, uma estátua. E quando a gente fala de adoração aqui nessa Babilônia moderna, a Babilônia espiritual, a gente não está falando apenas de adoração a imagens, tá? A gente está falando aqui de adoração a tudo que é contrário à palavra de Deus. E aqui, no tempo do fim, vai acontecer uma imposição. A Babilônia espiritual vai forçar a adoração de uma falsa imagem. A lição traz a palavra imagem entre aspas, para você ficar muito atento. Por que ela traz entre aspas? Porque no fim dos tempos não vai ser uma estátua que vai ser colocada para você adorar. A adoração aqui vai ser ao falso sábado. A imposição do domingo como dia de guarda é esta imagem da besta, certo? Então, preste bastante atenção naquilo que a lição vem trazendo pra gente. Imagem está escrito entre aspas, tá? Ou seja, não vai ser uma imagem, vai ser a imposição do dia falso de guarda, tá? E a gente vem aqui para a lição de sexta-feira, o juízo da falsa religião. E a gente vê muito claramente aqui as citações que o grande conflito vai trazer para mostrar que essa Babilônia, mãe das meretrizes, tem filhas, e todas essas filhas são as igrejas que se apegam a doutrinas e tradições, sacrificando a verdade de Deus e seguindo alianças com o mundo, tá bom? Então eu quero trazer para vocês aqui uma citação do capítulo 38 do Grande Conflito, o teste. A citação diz assim: os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, devem se conformar com os costumes da igreja por meio da observância do falso sábado. E todos aqueles que se recusarem a fazer serão julgados merecedores de morte. Em contrapartida, a lei de Deus vai dizer que as pessoas devem honrar o dia de descanso do Senhor. Quando as circunstâncias dessa natureza expuserem a questão com tamanha clareza, aqueles que menosprezaram a lei de Deus para obedecer à lei humana vão receber a marca da besta. Mas ninguém vai receber a ira de Deus até que a verdade seja esclarecida tanto à sua mente quanto à sua consciência e a pessoa rejeite. Muitos não vão ter oportunidade de receber toda essa luz, mas muitos vão receber tamanha luz, mas vão rejeitar. Todos vão receber luz suficiente para tomar uma decisão inteligente. Então a ira de Deus não vai cair sobre ninguém que tenha ouvido a verdade e tenha aceitado. A ira de Deus vai recair sobre aqueles que tiveram luz suficiente, esclarecimento suficiente e tomaram a decisão errada. Essa mensagem descreve uma condição terrível, porque todas as pessoas que rejeitaram a verdade fizeram com que a sua mente se tornasse mais sombria e o seu coração mais obstinado. Todos eles continuam a passar por cima dos 10 mandamentos e perseguem aqueles que consideram a lei de Deus como santa.
Rejeitam a Cristo pelo desprezo que demonstram por sua palavra e por seus seguidores. E essa crença no espiritismo vai abrir porta para outras doutrinas de demônio, e dessa forma, anjos maus vão influenciar as igrejas. A Babilônia encheu a taça da sua iniquidade, e a destruição está prestes a vir. De forma muito clara, o grande conflito. A Bíblia, nós percebemos aqui como é que Babilônia vai confundir e vai impor a falsa adoração. E durante esta semana, você pôde perceber que o nosso fundamento sólido é a palavra de Deus. Jovem cristão, aquele que se fundamenta na palavra de Deus não vai nem sequer provar do vinho de Babilônia. E, pior ainda, se não vai provar, nem vai se embriagar. Mas aqueles que rejeitarem a palavra de Deus vão provar o vinho da Babilônia, vão gostar do vinho da Babilônia, vão se embriagar com o vinho da Babilônia e vão ser cúmplices dos seus flagelos e vão receber as pragas que todos aqueles que estão com Babilônia vão receber. Esse foi o resumo desta semana. Que Deus abençoe você, que você esteja fundamentado apenas na palavra de Deus. E até a semana que vem. Tchau!